Paula, eu vou te fazer a mesma pergunta que a gente fez para as mulheres na nossa introdução. Como é, na visão de Paula Lima, ser mulher no Brasil? Tem a dor e a delícia, né? Primeiro que eu amo ser mulher. Eu quero nascer 1000 vezes mulher. Eu acho que a gente tem aí um charme, uma alegria que é própria, que é a essência nossa. Mas a realidade é muito cruel, né? Eu acho que nós mulheres, nós enfrentamos todas as opressões, mas tem a opressão financeira, tem a opressão política, tem a opressão familiar, tem a opressão, enfim, do trabalho. É muito complexo, assim. É um mundo patriarcal, machista e que tem fatores e uma história escravocrata. Então é tudo muito complexo. Para mim, principalmente como mulher negra, que estou na base da pirâmide, é mais injusto, é mais desigual. Né? Nós estamos aí pleiteando e lutando. Acho que estamos num processo evolutivo, sim. Eu consigo ver uma diferença de 10 anos atrás para hoje. Vejo agora nesse processo eleitoral uma grande vitória, uma grande conquista de mulheres e mulheres trans e, enfim, e mulheres negras, porque na verdade a gente tem que ter essas mulheres para nos representarem e falarem a nossa língua, já que quem escreve lei até então, né, são os homens. Então é como se eu tivesse que escrever coisas, sei lá, asiáticas, por exemplo, né? A gente tem que entender sobre aquilo que a gente fala e tem que respeitar isso. E tem que ouvir. Tem um lugar de fala e eu acho que todos aqui têm um lugar de fala sim, mas tem um lugar de escuta. A gente tem que entender o problema do outro. E eu acho que, bom, eu li hoje, eu li que a gente só vai se igualar no mundo, né, com os homens daqui a 200 anos. Então, enfim, tem muito a ser trabalhado, mas a gente pode acelerar essa corrida de acordo com o nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso bom senso, né? E o nosso entendimento, inclusive, sobre privilégios. Quando a gente fala de privilégios, a gente fala muito de privilégios do branco sobre o negro, mas tem os privilégios do homem sobre a mulher, tem os privilégios de classe. Isso atrapalha demais, né? E eu fico muito pensando assim nas mulheres que não têm o conhecimento, que não têm a referência e que não têm saída. A gente sempre fala que nós temos escolhas, mas nem sempre elas são reais, né? A gente também tem que ter essa empatia sobre a outra mulher. E a gente precisa alertar e falar cada vez mais sobre tudo isso para que as pessoas sejam, de uma forma geral, mais felizes e mais livres, né? Eu luto muito pela liberdade diariamente. É isso, né? A gente tem um longo caminho pela frente, mas a gente vai falar bastante sobre isso, é o que a gente está fazendo aqui. E a gente